Olha, o que você espera desse Bahia e Cruzeiro? É um confronto muito importante, tem tratado dessa maneira, porque o Cruzeiro pode abrir hoje uma vantagem muito significativa pensando em vaga para a Copa Libertadores, porque a não ser que mude alguma coisinha aí que o nosso querido Sami está tentando, nós teremos 4 vagas diretas à fase de grupos da Libertadores, que é o famoso G4. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol estão nesse momento. O Bahia é o atual 5º colocado, ou seja, o primeiro fora dessas vagas diretas. O Cruzeiro tem uma distância para o Bahia, no momento, de 8 pontos. Se ele vence, ele fica a 11 pontos do 5º colocado. Então, é um confronto hoje que pode dar ao Cruzeiro uma vantagem significativa para estar diretamente na fase de grupos da próxima Libertadores. E eu acho que é justo você pensar assim. Evidentemente que o torcedor do Cruzeiro, e eu acho que está no direito, né? Que sempre está pensando no título, né? Sempre está pensando no título. E eu acho que é muito válido, né? Só que o aproveitamento de Palmeiras e Flamengo é uma coisa meio maluca, né? Que é mais ou menos em torno de 75%, que é maior do que nos últimos anos teve o campeão brasileiro. Sim, é bem acima. Então, assim, é difícil você competir com essa turma, mas o Cruzeiro, heroicamente, vai fazendo isso, né? Talvez esses 2 tropeços... E aí, se você... Ó, um dado bem interessante para o torcedor. Se você pegar todas as competições, aí você pode recorrer até a Sul-Americana lá atrás, mas a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só perdeu essas 2 partidas para o Ceará e para o Santos nos últimos 18 jogos. 18 jogos, isso é muita loucura, em 3 competições diferentes. A Sul-Americana já foi embora faz tempo, a Copa do Brasil é uma realidade, mas é muito de... Mesmo assim, você vê que o Palmeiras nesse momento tem vantagem, mas tem um jogo a menos ainda, né? Hoje vai voltar a ter 2 jogos a menos. E o Flamengo tem um desempenho absurdo, né? Então é muito complicado essa corrida. E nessa corrida, do jeito que é um pouco cruel, o Cruzeiro teria que buscar uma vitória, né? Mas é muito complicado porque ninguém ganhou do Bahia lá. Ninguém ganhou do Bahia lá. Mas entendo que esse é um bom momento para enfrentar o Bahia. O Bahia tem uma questão nessa temporada que o Rogério fala sempre, que é a equipe que mais jogou entre as que participam da Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que até de todo o calendário, né, nacional, mais jogou nesse ano. São 62 jogos. Para que se tenha uma ideia, o Cruzeiro jogou 43. A diferença é enorme, brutal. Brutal. E assim, o time do Bahia é bom, mas não é um elenco que você fala assim, ó, tem o aporte do City e tal, tem bons jogadores, mas não é um elenco que perdeu um dos seus principais atletas que foi transferido. Aliás, é uma transferência da história do clube, né, tudo. Lúcio Rodrigues. Isso, mas então, assim, isso aí você cobra um preço e eu acho que ele está cobrando. Tanto que foi eliminado da Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas continua bem no Brasileiro, invicto em casa, como eu disse. Então é um jogo muito difícil, mas absolutamente viável. Principalmente porque o Cruzeiro não se intimida com o fato do adversário gostar da bola, ficar com a bola. Do adversário, inclusive, o mandante ter mais o controle do jogo. Para ele não tem problema. Tanto que você vê a posse de bola do Atlético, em que pese o resultado agregado tenha condicionado um pouco isso, mas a posse de bola do Atlético na Copa do Brasil foi bem maior. Mas não machucou nada. Zero. Nada. Foi 73% de posse e para nada, né? E o Cruzeiro gosta porque quando ele rouba essa bola, ele está muito condicionado a definir rapidamente o ataque. Então, acho que esses são pontos positivos. Você está falando de favoritismo, eu daria, mesmo com toda essa invencibilidade do Bahia, mesmo confiando no trabalho do Rogério Ceni, achando o time dele muito bem organizado, eu daria ali 51 para o Cruzeiro e 49 para o Bahia. Eu acho difícil não considerar o Cruzeiro favorito no futebol brasileiro em jogos que não sejam contra Flamengo e Palmeiras, no atual momento. Fora de casa, né? Fora de casa. Porque em casa o Cruzeiro já ganhou dos dois. Então, assim, mas se forem jogar de novo, Cruzeiro e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, eu creio que serão jogos com a dose de favoritismo reduzida pelo histórico do Cruzeiro, né? Você pensa o contexto geral que o Cruzeiro tem jogado nessa temporada. Acho difícil não considerar o Cruzeiro favorito contra 90% dos adversários do futebol brasileiro. Ô Romani, o que você espera desse Bahia e Cruzeiro? Cara, eu espero um grande jogo, tá? Porque são duas equipes com propostas de
times propositivos, como a gente chama, né? De times que gostam de jogar. Porque o duro é quando você pega um adversário que só se defende para sair numa bola, sair numa boa, né? E o Bahia não. O Bahia tem isso no DNA dele, esse time do Rogério Ceni. O Cruzeiro nem precisa dizer, né? O time do Leonardo Jardim é um time que também busca o gol, que gosta do jogo jogado, né? Por assim dizer. E é um confronto interessante de uma das melhores campanhas como mandante e a melhor campanha como visitante, né? Então, assim, eu acredito que vai ser um grande jogo, um jogo muito legal de ver.